Toda vez que você enfrenta o medo, um elo se quebra. E um dia, se persistir, você estará livre. Livre para falar o que precisa ser dito, para tentar o que sempre sonhou, para se tornar quem você tem o potencial de ser. Então, hoje, observe quantas decisões você toma com base no medo e quantas poderiam mudar se você escolhesse a coragem. A resposta para a vida que você quer está do outro lado do que te assusta e só atravessa quem ousa os maiores testes da sua paciência. Nem sempre vem de grandes problemas. Muitas vezes eles surgem nas pequenas interações do dia. A grosseria de um desconhecido, a demora no trânsito, a impaciência de alguém próximo, um comentário atravessado que parece inofensivo, mas incomoda. Cada pessoa que cruza seu caminho pode ser um espelho ou uma provocação, e é nessas horas que sua força emocional é realmente medida. Você reage impulsivamente ou responde com sabedoria? Se cada atitude dos outros tiver o poder de mudar seu humor, então sua paz está nas mãos de qualquer um. E quem entrega esse tipo de poder aos outros vive em constante desequilíbrio. O estoicismo nos ensina a reconhecer: não controlamos o comportamento dos outros menos, mas controlamos totalmente como vamos reagir a ele. Marco Aurélio nos lembrava: quando acordar pela manhã, pense no privilégio que é estar vivo, respirar, pensar, amar. Se só isso já é um milagre, por que deixar que atitudes alheias arruinem esse presente? Há uma diferença enorme entre reagir e responder. Reagir é agir no impulso, com a emoção à frente. Responder é pausar, observar e escolher com consciência. E isso não significa ser passivo ou aceitar tudo, mas sim saber escolher as batalhas que valem a sua energia. Nem toda ofensa precisa de resposta. Nem toda discussão precisa acontecer. Nem todo ruído merece atenção. Manter-se sereno é um ato de força. E cada vez que você escolhe a paz em vez da reatividade, está treinando sua mente para algo maior. Hoje, quando alguém testar seus limites, não veja isso como um problema. Veja como uma chance de provar que você é maior que qualquer provocação. O tempo vai passar, quer você o aproveite ou não. Os minutos não pedem sua permissão. Não perguntam se você está pronto, não esperam pelo momento ideal. Eles simplesmente seguem. E a grande verdade é que no final do dia a pergunta não será quanto tempo eu tive, mas sim o que eu fiz com ele. Muita gente adia decisões, projetos, conversas importantes como se houvesse um estoque infinito de dias à disposição. Mas não há. O dia de hoje é uma página que jamais voltará. Ele vai terminar. E a questão é se ele terá deixado alguma marca, algum avanço, algum significado. O erro não está em não ter feito muito, está em não ter feito o que realmente importa. O cansaço mais comum não é físico, é o cansaço do vazio. A exaustão de quem passou o dia se distraindo, pulando de uma coisa para outra, sem presença, sem propósito. O estoicismo ensina que não temos controle sobre o tempo, mas temos total responsabilidade sobre como o usamos. Marco Aurélio dizia: não desperdice o que resta da sua vida em discussões sobre o que um bom homem deve ser. Seja um. Isso é um chamado à ação. Não espere pelo cenário ideal, ele não existe. O agora é tudo o que há. Se você quiser que o dia tenha valor, dê a ele direção. Não precisa ser uma grande conquista. Às vezes, é só ter feito uma escolha certa, dito uma palavra que edifica, cumprido um pequeno compromisso com integridade. E é assim, pouco a pouco, que se constrói uma vida que vale a pena. O tempo vai passar. Que ao menos ao final dele você possa dizer: hoje valeu. Pressão que você sente não é um castigo. É um sinal de que você está em movimento. É a marca de quem está vivo, de quem carrega responsabilidades, de quem está tentando crescer. Muita gente vê a pressão como um fardo, como algo a ser evitado. Mas os estoicos viam de forma diferente. Para eles, pressão é privilégio. Ela significa que há algo em jogo, algo a ser defendido, algo que importa. Uma vida sem pressão é muitas vezes uma vida sem direção. Sêneca dizia: as dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho fortalece o corpo. E Stavat, o desconforto é o solo onde nasce a força interior. O músculo não cresce no repouso, ele cresce na tensão. Sua mente, seu caráter, sua maturidade também. Quando você sente que o peso é grande, pode escolher ver isso como um sinal de que está sendo preparado para algo maior. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte o que isso está me ensinando. Grandes líderes, grandes mentes, grandes homens e mulheres não surgem em momentos fáceis. Eles são forjados no calor da responsabilidade, da cobrança, da entrega. Se o dia está pesado, isso não é sinal de fraqueza. É sinal de que você está numa posição que exige o seu melhor. E o melhor só vem à tona quando somos desafiados. Portanto, da próxima vez que sentir a pressão crescer, lembre-se: você não está sendo punido, está sendo lapidado. E isso por si só já é uma dádiva.
O mundo lá fora é barulhento. Notícias, notificações, cobranças, vozes, comparações, tudo ao seu redor parece conspirar para tirar sua mente do eixo. E é fácil ser tragado por esse ritmo. Acordar já correndo, mergulhar em tarefas sem pausa, encerrar o dia esgotado, sem nem lembrar do que realmente viveu. Mas você não precisa ser reflexo do caos. Você pode ser o ponto de serenidade em meio à tempestade. Os estoicos sabiam que o mundo é incontrolável e por isso treinavam o controle interno. A serenidade não vem da ausência de problemas, mas da presença de consciência. Assim como o fundo do oceano permanece calmo mesmo quando a superfície está agitada, você pode cultivar dentro de si um estado de paz, mesmo quando tudo ao redor estiver desordenado. Isso não é passividade. Não é fugir da realidade. A força de quem observa antes de agir, de quem responde com intenção, e não com impulso. Em vez de deixar que o ritmo dos outros dite sua velocidade, você decide onde vai colocar sua energia. Pequenas pausas ao longo do dia, respiros conscientes, silêncios intencionais, tudo isso é parte do treinamento. Nem toda mensagem precisa de resposta imediata. Nem toda discussão merece sua atenção. Nem todo problema exige sua ansiedade. Uma mente serena não é uma mente vazia menos, é uma mente treinada. E quem aprende a permanecer inteiro enquanto o mundo desmorona à volta carrega dentro de si uma liberdade que a maioria nunca experimenta. Porque estar em paz no meio do caos não é sorte, é prática. E a escolha. Nem todo obstáculo é um bloqueio. Às vezes, o que parece um impedimento é, na verdade, um redirecionamento. O caminho fecha, mas uma nova rota se revela. O problema é que na pressa de resolver, muita gente reage com frustração, desânimo, desistência. E quando faz isso, perde a oportunidade oculta que só os atentos conseguem enxergar. Os estoicos sabiam disso. Marco Aurélio escreveu: "Que impede a ação avanca é eaca, o que está no caminho, torna-se o caminho." Essa é uma das maiores verdades da vida. O obstáculo não é o fim menos. Ele é o convite para evoluir. Toda dificuldade carrega dentro de si uma chance de crescer. Mas é preciso mudar o olhar. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte: o que isso está tentando me ensinar? Essa pergunta muda tudo. Porque a dor, o erro, o desvio de rota, nada disso é inútil quando você está disposto a aprender. Pense nas fases mais difíceis da sua vida, menos aquelas que pareciam impossíveis de atravessar. Agora pense no quanto você cresceu por causa delas. Na época, doía, mas hoje talvez você veja com clareza que foi ali que a transformação começou. Então por que os desafios atuais seriam diferentes? Todo obstáculo pode ser um peso, Q-tape ou um trampolim que te lança, e isso depende unicamente da atitude que você decide ter. A vida não se trata de evitar o que dá errado, trata-se de transformar o que dá errado em sabedoria, em força, em caráter. Não lute contra o obstáculo com raiva, menos use-o como ferramenta. É assim que se constrói grandeza, passo, até que, ao olhar para trás, você perceba que cada pedra no caminho foi parte do alicerce da sua própria evolução. O dia não começa quando você levanta da cama. Ele começa bem antes, menos começa na sua mente. Nos primeiros segundos após abrir os olhos, mesmo antes de mexer um músculo, sua consciência já está moldando o que virá. A forma como você pensa assim que desperta não é inofensiva. É uma semente que determina a colheita do seu humor, da sua paciência, da sua força. Se você acorda lamentando, o dia se arrasta como um fardo. Mas se você desperta com intenção, clareza e um pensamento de poder, cada momento vira um degrau para o seu crescimento. Acordar bem não é privilégio de poucos, nem resultado de sorte. É uma decisão consciente. Decisão de não alimentar a mente com ruído, reclamação ou ansiedade logo ao abrir os olhos. Os antigos estoicos compreendiam isso. Para eles, cada novo dia era uma chance de praticar virtudes, não uma obrigação cansativa. Marco Aurélio, mesmo sendo imperador de Roma, não acordava esperando um dia fácil. Ele se preparava para qualquer coisa que surgisse. E isso começa sempre da mesma forma, com o pensamento inicial. Aquele que você deixa ocupar sua mente antes mesmo de sair do quarto. Ele é o piloto do seu dia. A vida é curta. Curta demais para ser desperdiçada com adiamentos, distrações ou promessas vazias de que amanhã será diferente. O tempo não avisa, não espera, não pausa. Ele simplesmente passa, arrastando com ele as oportunidades que você hesitou em agarrar. Muitos vivem como se tivessem dias ilimitados pela frente, empurrando decisões importantes para depois, escondendo-se atrás da falsa sensação de que haverá tempo. Mas o amanhã nunca foi garantido. A morte não envia convite. Não espera que você esteja pronto. Marco Aurélio refletia sobre isso todos os dias. Ele nos lembrava:
Você poderia deixar a vida agora. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. Essa consciência não é para provocar medo, mas para acordar você. A cada manhã a existência te oferece um presente. Um novo dia. E esse presente ela não pode ser tratado como um rascunho, como algo que pode ser refeito depois. O agora é o único tempo real que existe. Evitar a procrastinação não é agir desesperadamente, mas é entender o valor do momento presente. O que você decide hoje pode mudar a direção da sua vida. A negligência com o tempo é uma das raízes mais profundas do arrependimento. A diferença entre alguém que vive uma vida plena e alguém que vive frustrado não está na quantidade de tempo que teve, mas no uso que fez dele. Acordar consciente da finitude não é mórbido. É libertador. É isso que te ajuda a parar de desperdiçar energia com coisas pequenas, com ressentimentos tolos, com discussões inúteis. A vida não é sobre correr, é sobre estar presente e agir com intenção. Porque o tempo, esse sim, continuará passando, com ou sem você. Desde os primeiros instantes do dia, o mundo tenta tomar o controle da sua mente. E de notificações, cobranças, urgências, notícias alarmantes, mensagens não lidas. Antes mesmo do café, muita gente já entregou o próprio foco ao caos externo, mas um espírito forte não vive reagindo, ele age com intenção. O verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em dominar a si mesmo. Epicteto dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a visão que temos delas. O mundo vai continuar sendo imprevisível, cheio de ruído, pressão, imprevistos, mas nada, absolutamente nada, tem o poder de abalar sua paz se você não permitir. O que os outros dizem, o que acontece lá fora, os problemas que surgem menos, tudo isso pode existir sem que sua mente precise se perder. Um dos maiores erros que cometemos é acreditar que precisamos nos moldar ao que acontece ao nosso redor. Quem depende do reconhecimento externo para se sentir bem está acorrentado à opinião dos outros. Quem reage a cada provocação, cada frustração, cada desvio de expectativa vive como refém da realidade. Mas o estoicismo ensina outra coisa. É possível ser calmo no meio da tormenta, como a rocha que permanece firme apesar das ondas. Isso exige treino mental. Não é ignorar os problemas, é não ser engolido por eles. Ao longo do dia, o mundo vai testar sua paciência, sua clareza, sua força interior. Mas a cada teste você tem uma escolha: ser arrastado pelo turbilhão ou permanecer firme no próprio eixo. E isso começa cedo, ainda pela manhã, quando você decide: minha paz não está à venda. Pensamentos não pedem licença para aparecer. Eles surgem do nada, como nuvens atravessando o céu. Alguns são leves, outros pesados. Alguns trazem clareza, outros confundem e escurecem tudo. E se você não aprende a observar a própria mente, acaba sendo arrastado por ela menos como um barco sem leme, à mercê da correnteza. A verdade é que seus maiores inimigos muitas vezes não estão lá fora, mas dentro da sua própria cabeça, medos exagerados, preocupações imaginárias, lembranças repetitivas que não servem mais. São esses pensamentos não filtrados que consomem sua energia, enfraquecem seu foco, sabotam sua serenidade. O estoicismo não ensina a suprimir emoções, mas a ser dominado por elas. Marco Aurélio dizia: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará a força. Treinar a mente é como fortalecer um músculo. Exige disciplina e repetição. É aprender a distinguir o que merece sua atenção daquilo que deve ser deixado ir. Quando um pensamento surgir, questione: isso é real? Isso me ajuda ou me afunda? Isso exige ação ou é só ruído mental? Porque quem não guia a própria mente vive como refém, menos reage por impulso, briga com fantasmas, sofre por antecipação. Mas quem domina a mente transforma-se em senhor do próprio destino, não porque controla tudo, mas porque decide como interpretar e responder. E é aí que está a verdadeira liberdade. Quando tudo está tranquilo, qualquer um parece equilibrado. Mas é nos dias difíceis que se revela quem realmente tem força interior. A adversidade não é um castigo, é um teste. Um campo de treinamento diário para a mente, para a paciência, para a disciplina. O que você faz quando as coisas saem do controle, reclama, se entrega ou transforma o obstáculo em combustível para crescer? A vida nunca prometeu facilidade. E o mundo não vai se moldar às suas vontades. Pessoas vão te decepcionar. Problemas vão surgir sem aviso. Mas nada disso precisa te definir. Os estoicos viam cada dificuldade como uma chance de forjar a virtude. Marco Aurélio escreveu: o que impede a ação avanca e aca. O que está no caminho, torna-se o caminho. Isso significa que o desafio é parte da evolução, não inimigo dela. Os maiores nomes da história, os mais resilientes,
não foram moldados em tempos de calmaria. Eles foram forjados no desconforto, na frustração, na incerteza. E todos eles fizeram a mesma escolha: seguir, apesar de tudo.